RPM Revoluções por Minuto foi uma banda de rock brasileira formada em 1984, em São Paulo, tendo sido uma das mais populares do país entre 1985 e 1987. Em 1976, Paulo Ricardo e Luiz Schiavon se conheceram, dando início a uma amizade. Paulo era estudante de jornalismo e Luiz Schiavon músico profissional. Ambos convidaram um baterista e formaram uma banda chamada Aura. Depois de 3 anos de ensaios e nenhum show, Luiz encantou-se pela música eletrônica e pela tecnologia de novos sintetizadores, enquanto Paulo decidiu morar na Europa, primeiramente na França e depois em Londres, de onde escrevia sobre novidades musicais para a revista Som 3 e se correspondia com frequência com Schiavon. Este choque de personalidades impulsionou a criação do RPM, em 1984, depois que o trabalho da dupla foi retomado em fins de 1983, já em São Paulo. Juntos criaram as primeiras canções. As primeiras foram o Olhar 43, A Cruz e a Espada, e a música que batizaria a banda que ali nascia, Revoluções por Minuto. Gravaram uma fita demo destas canções com uma bateria eletrônica e encaminharam à gravadora CBS, que considerou-as ambíguas e difíceis de tocar nas rádios. O nome 45 RPM, 45 rotações por minuto, foi sugerido inicialmente em uma lista de nomes feita por uma amiga. Schiavon e Paulo gostaram do nome, mas tiraram o 45 e mudaram o rotações por revoluções. Convidaram o guitarrista Fernando Delucchi, ex-guitarrista da cantora Maishi, ex-integrante da Gangue 90 e as Absurdetes, e o baterista Júnior Moreno, na época com apenas 15 anos. Logo a banda começou a se apresentar em casas noturnas, então Júnior teve de sair, por ainda ser menor de idade. Charles Gavin, que havia deixado Ira, se juntou ao grupo como novo baterista. Já batizados de RPM, conseguiram um contrato com a gravadora Sony Music, com o compacto de 1984, que viria com as faixas Louras Geladas. A música virou um hit das danceterias e das paradas de sucesso das rádios, e Revoluções por Minuto censurada na época. Louras Geladas caiu no gosto do público de todo o país e levou a banda a gravar o seu primeiro álbum, porém com uma mudança na sua formação. Charles Gavin havia saído do grupo, para se juntar aos Titãs. Assim o baterista Paulo Pagni, para a Espatify Band, entrou para o RPM como convidado, em 1985, no meio da gravação do álbum, o que explica a sua ausência na capa do disco Revoluções por Minuto. Logo após o término das gravações, Pará foi efetivado como membro fixo, definindo assim a formação clássica do grupo. Em 1985, chega às lojas Revoluções por Minuto, no vácuo de um país ainda perplexo com a morte de Tancredo Neves. O misto de paixão platônica e pretensa declaração de amor de Olhar 43 emplaca nas rádios e abre caminho para que outras faixas, mais politizadas e conceituais, façam o mesmo. As faixas do disco tratam também de temas como política internacional e transformações socioeconômicas. As canções são marcadas pela forte presença da bateria eletrônica e pelo clima soturno dos arranjos de Luiz Schiavon. O sucesso do álbum é tanto que o RPM emplaca rapidamente uma sequência de hits no rádio e chega à marca de 900 mil cópias vendidas em pouco mais de um ano. Logo depois dos primeiros shows de divulgação, o RPM fecha contrato com o empresário Manuel Poladian, que procurava uma banda em ascensão no rock brasileiro para o seu elenco de artistas platinados de MPB. Os costumeiros palcos das danceterias são trocados por uma megaprodução, com direito a Ney Matogrosso assinando luz e direção, canhões de raio laser e multidões espremidas em ginásios e estádios. A esta altura, Paulo Ricardo já é considerado sex symbol, estampando diversas capas de revistas e fazendo sucesso entre as fãs. Sem futuros hits na manga e para manter a banda em alta, Poladian, músicos e gravadora lançam em julho de 1986 um novo álbum, com parte do registro de 2 shows da turnê histórica. O repertório de rádio pirata ao vivo traz 4 gravações inéditas, sendo 2 covers, e 5 faixas de Revoluções por Minuto. Com a ajuda dos preços congelados do Plano Cruzado, 500 mil cópias são vendidas antecipadamente. Rapidamente as vendas de rádio pirata ao vivo disparam e chegam a 3,7 milhões. O RPM transforma-se na banda de maior vendagem da indústria fonográfica nacional até então. O sucesso foi tanto que no mesmo ano o grupo foi o tema principal de uma edição integral do programa jornalístico Globo Repórter, com reportagem de Pedro Bial. Mesmo com todo o sucesso no Brasil e em outros países como França e Portugal, a banda passava por uma situação difícil.
Em junho, houve o lançamento oficial de um disco mix intitulado RPM Milton, com a participação do cantor Milton Nascimento. O fracasso do projeto RPM Discos, selo próprio do grupo, acabou causando conflitos entre seus integrantes. Chegou-se a produzir um LP com o grupo paulista Cabine C, liderado pelo ex-titã Ciro Pessoa, que, prensado e distribuído pela RCA, foi um grande fracasso comercial. Em agosto de 1987 foi anunciada a separação oficial do grupo. O grupo retomou as atividades ainda em 1987, quando gravou entre novembro de 87 a fevereiro de 1988 o álbum Quatro Coiotes, lançado em abril e que vendeu 250 mil cópias antecipadamente, indicando outro grande sucesso a exemplo do disco anterior, Rádio Pirata ao Vivo. Com a crise econômica daquele ano, várias brigas internas entre os integrantes do grupo não permitiram que a gravadora divulgasse as músicas em novelas da emissora Rede Globo, amargando vendas consideradas abaixo dos padrões do RPM e fazendo com que o disco atingisse 450 mil cópias. Mesmo assim, o álbum entrou naquele ano na lista dos 5 LPS mais vendidos entre todos os outros artistas da música brasileira. O RPM tinha destaque, pois chegaram a ultrapassar Roberto Carlos em termos de vendagens, ainda a maior fonte de receita da empresa. Esse disco teve alto custo para a gravadora exigidos pelo RPM. O disco foi gravado em Búzios com toda a infraestrutura montada em casa de praia para que pudessem estar completamente isolados para a construção de letras e arranjos. A gravadora disponibilizou avião particular para que a banda viajasse aos Estados Unidos para acompanhar a mixagem, hospedados em hotéis 5 estrelas, com limusines à disposição em tempo integral. O RPM tinha tratamento oferecido por empresários o que nenhum outro artista brasileiro havia alcançado até então. Separados há mais de 6 meses, a banda ressurgia aparentemente mais amadurecida, com um disco essencialmente com base na percussão, do brasileiro Paulinho da Costa, radicado nos Estados Unidos. O som é estritamente alto, com um instrumental sobrepondo-se às letras, todas, exceto Ponto de Fuga de Paulo Ricardo. Destacam-se também o erotismo de Adália Negra, e também a crítica social de O Teu Futuro Espelha Essa Grandeza, com participação de Bezerra da Silva. Partnis permaneceu em primeiro lugar nas paradas por algumas semanas. O disco foi muito elogiado pela crítica, mas o público esperava que RPM manteria o mesmo estilo SYNTH pop dos 3,7 milhões de discos vendidos Rádio Pirata ao Vivo, criticando o novo formato que a banda adotou refletindo na sua comercialização. Críticos musicais do Brasil e outros países consideraram a obra além do seu tempo e não compreendido, por isso é classificado como um dos, ou talvez o melhor disco do rock nacional. O grupo ainda viria a realizar a regravação de A Página do Relâmpago Elétrico de Ronaldo Bastos e Beto Guedes, para o álbum de tributo ao compositor Ronaldo Bastos, intitulado Cais, lançado em 1989 pela Som Livre. Em 1989, a banda se separa novamente. Apesar de não contar com o tecladista Luiz Schiavon e com o baterista Paulo Pagni, este disco é considerado por muitos como o terceiro disco de estúdio da banda. Com Paulo Ricardo, Fernando Delucchi, Marquinho Costa, bateria e Franco Júnior, teclado, este é o disco mais pesado da banda. Sem a influência de Schiavon, a banda aposta em guitarras pesadas e solos bem construídos por Delucchi. O disco vem com dominância das guitarras e estilo rock de garagem e influência de Peter Frampton e Pink Floyd. O álbum foi gravado em português e espanhol, com lançamento simultâneo em toda a América Latina. Prometia resgatar o rock nacional, que sofria vendo músicas sertanejas e axé dominarem o mercado fonográfico. O RPM, que ressurgia pela terceira vez, vinha com uma missão difícil. A música Pérola chegou rapidamente em primeiro lugar nas paradas das rádios por todo o Brasil. A música Gênese, tema de abertura de novela global, foram muito bem aceitas pelo grande público. Outros grandes sucessos como Surfista Prateado e Veneno também tiveram destaques. No ano seguinte, a banda começou a produzir músicas novas que acabaram não sendo finalizadas, mas que seriam as músicas do novo álbum e se encontram na internet com o nome de Noturno. Após a saída de Fernando Delucchi, o grupo continuou fazendo shows com outro guitarrista, mas logo encerra as atividades. Em 1995, Delucchi foi convidado a integrar os Engenheiros do Havaí, gravando o álbum Simples de Coração e entrando em turnê com banda. Paulo Ricardo, por sua vez, trilharia os caminhos da MPB. Em 2001, os 4 membros originais do RPM se encontraram novamente para ensaios.
Percebendo o entrosamento perfeito e a vontade de todos de estarem juntos novamente nos palcos, deram início ao retorno do RPM, inclusive com o retorno do empresário Manuel Poladian, considerado o quinto Coyote. Também em 2001, é lançado o single Vida Real, uma versão em português composta por Paulo Ricardo da canção Leef do neerlandês An Van Eyck, o tema oficial do reality show Big Brother, que foi encomendado pela produção da Rede Globo para ser o tema de abertura do Big Brother Brasil, edição brasileira do mesmo reality show. A banda voltou à mídia com o CD/DVD MTV RPM 2002, gravado nos dias 26 e 27 de março de 2002 no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Além de grandes sucessos, a banda apresenta 5 canções inéditas: Fatal, Carbono 14, Rainha, Vem Pra Mim, e Onde Está o Meu Amor, esta última, gravada em estúdio e incluída na trilha sonora da novela Esperança, da Rede Globo. Destacam-se também as participações do músico pernambucano Otto no instrumental Naja, incluído apenas no DVD, Frejá na regravação de Exagerado, sucesso de Cazuza, e a participação virtual de Renato Russo na canção A Cruz e a Espada. O CD vendeu 300 mil cópias e o DVD vendeu 50 mil cópias. No final da tour do CD/DVD MTV RPM 2002, a banda começa a trabalhar em um disco de inéditas, mas acabam novamente se separando. Especulações dizem que a banda se separou após os outros integrantes descobrirem que Paulo Ricardo havia registrado todos os direitos em seu nome, iniciando uma disputa judicial pela marca RPM. Outros dizem que houve divergências quanto à sonoridade da banda. 6. Luiz Schiavon e Fernando Delucchi, juntamente com André Lazarotto, lançaram um álbum LSD Viagem na Realidade, que vendeu 2.000 cópias. A canção Madrigal, que foi tema de abertura da telenovela Cabocla da Rede Globo, foi bem executada. Paulo Ricardo e o baterista Paulo Pagni formaram a banda PR5. Mesmo com o fracasso do álbum Zum Zum, Paulo Ricardo lançou a canção Eu Quero Te Levar. Luiz Schiavon foi tecladista, maestro e diretor musical do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo, de 2004 até 2011. Em 2007, Paulo Ricardo lança o álbum Prisma, com uma pegada mais pop rock, com as faixas Diz e A Chegada, contando com os membros do PR5 como músicos de apoio, inclusive o baterista Paulo Pagni e a participação de Luiz Schiavon na canção O Dia D, A Hora H. No mesmo ano, o RPM tocou com todos os seus integrantes em São Paulo com grande sucesso. Fernando Delucchi lançou seu segundo álbum solo, intitulado Deluxe, um álbum bem elaborado que conta com participação de Luiz Schiavon na composição da canção Chuva. Em dezembro de 2007, a banda lançou o livro Revelações por Minuto, contando os detalhes da trajetória da banda, desde seu início até o seu suposto fim. O livro foi promovido em uma grande coletiva de imprensa em São Paulo, contando com a presença do autor, Marcelo Leite de Moraes, e os 4 integrantes da banda. Em 2008, a banda lançou um box com seus 3 primeiros discos e um CD com remixes e raridades, além da versão em DVD do show Rádio Pirata ao Vivo, originalmente lançado em VHS em 1987. Este DVD foi posteriormente lançado separadamente já no ano seguinte. Em 2010, Paulo Ricardo postou em seu Twitter que a banda iria se reunir para gravar um novo álbum em 2011. Luiz Schiavon também confirmou a pretensão de retornarem, afirmando estarem vendo possibilidades para a volta aos palcos, já que sua banda no Domingão do Faustão não iria continuar em 2011. Dias após aos boatos, Luiz Schiavon confirma em seu Twitter que a banda já estava compondo para o novo álbum. Segundo Paulo Ricardo, a banda queria fazer um som que lembrasse bandas atuais que misturam rock com música eletrônica como Muse, The Killers, Blur, entre outros. Houve alguns boatos em relação ao produtor Liminha, que foi responsável pela produção de grande parte das bandas da década de 1980 e 90. Mas o álbum foi produzido por Paulo e Schiavon. Além disso, os shows da turnê de divulgação do álbum contaram com a direção de Ulisses Cruz. A pré-estreia da Tour 2011 aconteceu na Virada Cultural, em São Paulo. Um mês após esta apresentação, foi divulgado o título do álbum, chamado Electra, e foi disponibilizado 4 músicas para download no site oficial da banda. As canções Muito Tudo, Crepúsculo e Ela é Demais pra Mim apresentavam o tom do disco, mais voltado para a música eletrônica. A 4ª canção, Dois Olhos Verdes, mais familiar ao som do RPM dos anos 1980, foi escolhida para ser o primeiro single.
Inicialmente a banda liberaria 4 faixas mensalmente no site oficial e lançaria o disco no meio do ano, mas a promessa não foi cumprida e o álbum, junto com as canções até então desconhecidas, foi lançado apenas no dia 6 de dezembro. O álbum foi lançado pela Building Records em um formato duplo, sendo o segundo CD formado por remixes de algumas das faixas do álbum. O disco Electra, além do flerte com a música eletrônica, também se apoia bastante nos arranjos de Luiz Schiavon, que junto com os sintetizadores eletrônicos praticamente monopoliza a condução das canções. As letras são as mais leves de toda a discografia da banda, priorizando temas como amor e diversão. Apenas 2 canções, Muito Tudo e Problema Seu, carregam um tema mais reflexivo. No dia 15 de maio de 2011, a banda se apresentou no programa Domingão do Faustão e a estreia da nova turnê foi no dia 20 de maio do mesmo ano no Credit Card Hall, em São Paulo. No final de 2014, o RPM anuncia a gravação de um novo álbum, intitulado Deus Ex Machina, com produção de Lucas Silveira, vocalista e guitarrista da banda Fresno. O disco fica pronto no ano seguinte, mas é descartado. No mesmo período, Paulo Ricardo é convidado a ser jurado do talent show Superstar, da Rede Globo e por estar novamente em evidência, lança um disco solo em 2016, alegando que a banda continuaria paralelamente, algo que não aconteceu. Após cumprir a agenda de shows até o início de 2017, a banda anunciou hiato e posteriormente, foi revelado que Paulo não tinha mais interesse em prosseguir com a banda. Após os integrantes tentarem voltar com a banda e Paulo Ricardo declarar que queria seguir em carreira solo, Schiavon, Delucchi e PA decidem dar continuidade à banda e chamam o baixista e vocalista São Carlense Dioy Palone, fundador da banda Carrão de Gás, para substituir Paulo. Na nova formação do grupo, ele reveza os vocais com Delucchi e a banda começa a produzir novas músicas para um vindouro álbum. No final de 2018 foram disponibilizadas nas plataformas digitais os singles A, Onde Está Você? E Escravo da Estrada, interpretadas por Palone e Delucchi. A nova turnê iniciou-se em 2019 com Schiavon, Delucchi, Dioy e o baterista de apoio Kiko Zara, substituindo Paulo Pagni, que já enfrentava sérios problemas de saúde. A banda também realizou um show acústico em abril do mesmo ano em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, sendo esta a última vez que o grupo se apresentou com PA. Em 22 de junho, após 34 dias em coma no Hospital São Camilo, localizado na cidade de Salto, Pagni faleceu aos 61 anos, vítima de broncopneumonia e complicações decorrentes da fibrose pulmonar, doença que o músico enfrentava nos últimos meses. Pagni foi sepultado ao lado de seus pais, no município de Araçariguama, onde residia desde 2004. Em novembro de 2022, Kiko Zara foi efetivado como membro oficial do grupo. Em março de 2023, a banda lança o single Sem Parar no mês seguinte, O Sol da Liberdade, e em junho Promessas. Uma semana após o lançamento do single Promessas, Luiz Schiavon, membro original e fundador da banda, morreu aos 64 anos, após não resistir a uma cirurgia para tratar uma doença autoimune. No começo de agosto de 2023, a banda lança o álbum Sem Parar, o primeiro com a nova formação sem o vocalista Paulo Ricardo. Após uma longa disputa entre Paulo Ricardo e Fernando Delucchi pelo uso da marca RPM, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o fim do grupo em junho de 2024. Mesmo com a decisão, a banda seguiu em atividade por um período, até que em agosto do mesmo ano, Paulo e Delucchi firmaram um novo acordo sobre o uso da marca, com o guitarrista sendo autorizado a se apresentar sob o nome RPM, o legado culminando assim no fim definitivo do grupo. Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros, Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1962, é um músico, cantor, compositor e ator brasileiro. Entre 1983 e 2017, foi vocalista da banda RPM. Nasceu no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, filho do engenheiro Valdec Nery de Medeiros e da professora Sônia Oliveira. A sua relação com a música começou cedo. Aos 5 anos de idade, foi levado por sua professora do jardim de infância para se apresentar no programa de televisão A Hora do Tio Vinícius, da TV Globo, apresentado por Augusto César Vanucci. Depois de morar no Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis, montou sua primeira banda em 1978, em São Paulo, com o amigo Ismael. A banda chamava-se Trilha Sonora. Cursou jornalismo na ECA da USP e após conhecer o tecladista Luiz Schiavon, formou uma nova banda, Aura, sem resultados expressivos.
Em 1982 foi para Londres, onde escrevia a coluna Via Aérea sobre música europeia. Para a revista Som 13 teve contato com as cenas tecnopop, new wave e o pós-punk, além dos expoentes do pop rock britânico. As constantes correspondências com Luiz Schiavon no Brasil mantinham a amizade e parceria iniciada em 1978. Com o fim do RPM, Paulo Ricardo decidiu seguir em carreira solo. O primeiro trabalho foi produzido e arranjado por ele, juntamente com Fernando Delucchi e Guilherme Canais. Lançado em 1989 e intitulado Paulo Ricardo, trazia os hits A Um Passo da Eternidade e A Fina Poeira do Ar, com participação de Rita Lee. Em 1991, é lançado seu segundo álbum, Psicotrópico, produzido por Liminha. Em 1993, o trabalho seguinte teve o nome do RPM, Paulo Ricardo e RPM. Produzido por Mairton Bahia e coproduzido por Guilherme Canais, contava com Marco da Costa na bateria e Franco Júnior nos teclados. Na guitarra estava novamente Fernando Delucchi, que participou do álbum e na composição das canções. Destaque para Ninfa Música em parceria com Paulo P.A. Pagni. Em 1996, lançou o trabalho Rock Popular Brasileiro, onde fez uma releitura de vários clássicos do rock e do pop nacional. A participação de Renato Russo em A Cruz e a Espada se tornou um hit, 10 anos após seu lançamento com o RPM. A partir daí, a carreira de Paulo Ricardo começou a trilhar o caminho do pop romântico, mostrando a influência que Roberto Carlos sempre teve em sua adolescência. O álbum O Amor Me Escolheu, de 1997, mostra esta tendência e nele Paulo Ricardo gravou sucessos de Djavan, Jorge Benjor e Fagner, apresentando o Hit 2 em parceria com Michael Sullivan. Esta canção foi incluída na trilha sonora da novela Corpo Dourado, da Rede Globo, em 1998. 2 foi eleita a música mais tocada no Brasil naquele ano. A canção Tudo por Nada, versão em português para My Heart Quintetel e Uno, gravada por Rodovia Stewart em 1988, foi o tema de abertura da novela Pérola Negra, do SBT, em 1998. Com Amor de Verdade, de 1999, Paulo Ricardo expôs todo o seu lado romântico e fez uma homenagem a Roberto Carlos. O trabalho é permeado por regravações do Rei e com destaque para a inédita, Como Se Fosse a Primeira Vez, parceria com Michael Sullivan, onde os compositores utilizaram títulos de músicas de Roberto Carlos para compor a canção. Já a música Sonho Lindo foi abertura da novela A Usurpadora, do SBT, em 1999. O álbum Paulo Ricardo, marcado novamente pelo conteúdo romântico, foi lançado pela Universal no ano 2000 e trouxe 13 canções, das quais 11 foram compostas com o parceiro Michael Sullivan. Em 2001, Paulo Ricardo regravou Imagine, música de John Lennon, que foi tema da novela Estrela Guia, da Rede Globo. A regravação e a versão em português foi autorizada pessoalmente a Paulo Ricardo por Yoko Ono, viúva do ex-Beatle. Fernando Delucchi Vasquez, São Paulo, 25 de março de 1962, é um guitarrista e vocalista brasileiro, conhecido principalmente por ser membro da banda RPM e por sua passagem pelos Engenheiros do Havaí. Fernando Delucchi Vasquez é filho de Newton Vasquez, diretor de uma importante empresa paulista, e de Delia Vasquez. Começou a se interessar por música através das aulas de bateria, aos 6 anos, com a professora Arlete Marcondes. Desde o início de sua carreira como um dos fundadores do RPM, a banda símbolo da maior febre do rock nacional dos anos 80, Delucchi vem firmando sua identidade como um dos mais conhecidos guitarristas do Brasil. Após o fim do RPM em 89, Fernando Delucchi participa do início da carreira solo de seu companheiro de RPM Paulo Ricardo com parcerias, gravando as guitarras e as tocando nos shows. Em 94 é lançado o disco intitulado Paulo Ricardo RPM, um disco de rock onde Delucchi dita o ritmo. Esse disco é um dos melhores trabalhos de Delucchi como guitarrista. Em 1995, Delucchi entra para os Engenheiros do Havaí, gravando o álbum Simples de Coração, um divisor de águas na sonoridade da banda. Depois sua saída dos Engenheiros do Havaí em 96, Delucchi dá uma pausa em sua carreira e se tranca em seu estúdio. No ano de 2000 reaparece com seu primeiro disco solo homônimo, com 13 faixas aonde Delucchi gravou todos os instrumentos. Esse disco independente chamou a atenção da gravadora Universal, que propôs em relançar o disco, gerando assim o disco Ouro do Gueto, que além das canções do disco Fernando Delucchi, conteria 3 músicas inéditas, projeto esse que foi cancelado por causa da volta do RPM.
Em 2002, retorna aos palcos com o RPM e conquista CD e DVD de platina, com o disco MTV RPM 2002. Apesar do súbito fim da banda, o guitarrista se une ao tecladista e maestro Luiz Schiavon, seu parceiro no RPM, e ao músico André Lazarotto. Os três lançam o disco LSD, Viagem na Realidade, tendo como principal sucesso a canção Madrigal, executada na abertura da telenovela Cabocla, 2004, da Rede Globo. Em 2005, Delucchi apresenta o show 80s Deluxe, projeto idealizado pelo músico que oferece ao público um resgate bem cuidado do pop rock nacional e internacional da década de 80. Acompanhado de mais 3 músicos, Delucchi ainda apresenta programações eletrônicas no show. Em 2007, Delucchi lança seu segundo disco solo, intitulado Deluxe. O CD é marcado por canções pop e parcerias de Delucchi com compositores como Tata Aeroplano e Luiz Schiavon, na canção Chuva, e Humberto Gessinger, dividindo composição e vocais na canção Porão. Com o lançamento, Delucchi começa uma agenda de divulgação, participando de vários programas de rádio e TV, e coloca um novo show na estrada passando por vários estados do país. Desse disco também foi lançado um vídeo da música Explode o Amor, executado na MTV. Alguns destaques dessa turnê são os shows de 2008, nos quais Delucchi participou de grandes eventos como a Virada Cultural em São Paulo, Planeta Almaroc Festival em Blumenau, SC Festa do Pinhão em Curitiba, PR, e o último show do ano em Belo Horizonte, no Fregeus Music Hall, quando contou com as participações de Kiko Zambianchi, Guilherme Snad e Hit. Outro show que merece destaque realizado naquele mesmo ano foi Deluxe Plays Hendrix, uma noite de tributo ao guitarrista Jimi Hendrix, uma das maiores influências de Delucchi. O show teve a participações de mais 2 guitarristas seguidores de Hendrix, Edgar Scandurra e Yves Passarel. No início de 2009, Delucchi lança seu terceiro trabalho, O Jardim Secreto, um disco instrumental com 9 faixas gravadas com violões. Mas pro fim de 2010 Delucchi grava em São Paulo o seu primeiro DVD solo, mas esse projeto está parado pois mais uma vez o RPM acerta mais uma volta aos palcos depois da apresentação do programa Por Toda a Minha Vida da Rede Globo. Em 2011 Delucchi e os integrantes do RPM voltam às atividades nos palcos com músicas inéditas no novo CD do RPM, Electra. Com o RPM consolidado, a banda abre espaço para os integrantes trabalharem seus projetos individuais. Assim, Delucchi estreia o programa de TV Delucchi Now na Play TV, um programa de viagens onde Delucchi e sua esposa viajam para vários lugares do mundo. Sem roteiro, conhecendo diversos lugares, culturas, Delucchi também lança o seu mais novo trabalho solo que leva o mesmo nome do seu programa. O EP Delucchi Now contém 5 faixas inéditas com a produção dos consagrados produtores Tadeu Patola e Lampadinha. Paulo Antônio Figueiredo Pagni, São Paulo, 1º de junho de 1958, Salto, 22 de junho de 2019, também conhecido como P. A Pagni foi um baterista brasileiro, integrante da banda RPM desde 1985. Também fez parte da formação do grupo PR5, ex-banda de apoio do cantor Paulo Ricardo. Filho único do farmacêutico Orestes Pagni e de Aparecida, depois de estudar nos Estados Unidos, voltou ao Brasil e abriu o Planeta Gulis, um estúdio de ensaio para bandas. Em 1985 foi convidado para integrar o RPM, substituindo o baterista Charles Gavin, que deixou o RPM para integrar os Titãs. Em 1987, Paulo Pagni e o guitarrista Fernando Delucchi abandonaram a banda e retornaram em 1988. Em 1989, quando a banda anunciou seu fim, PA procurou novos rumos na música e em 2002, voltou para o RPM, quando a banda retomou sua formação da década de 1980. Internado em decorrência de uma fibrose pulmonar, no dia 2 de junho de 2019, por causa de uma declaração errada do hospital, a mídia nacional divulgou uma falsa morte do músico. Após mais de 20 dias internado, Pagni morreu no dia 22 de junho de 2019, em decorrência da piora de sua condição respiratória.